Muito bem, esse é o canal Matemática na Vida e hoje eu vou ensinar para você sistema posicional decimal. O que é isso, Rômulo? Você vai entender, por exemplo, por que o número 13 e o número 31 são diferentes, mesmo a gente escrevendo com os mesmos algarismos, 1 e 3. Da mesma forma, a gente vai entender por que o 0 não vale nada, mas 100, 10 e 1 precisam do 0 e são totalmente diferentes. E para você entender isso, eu vou utilizar um material que eu chamo de material dourado, e esse material é bem interessante, porque a gente vai poder fazer na prática a construção desses números. Então, para você entender tudo direitinho, vamos comigo até o final dessa aula, eu tenho certeza que você vai sair daqui sem dúvidas. E agora, eu vou mostrar para você o seguinte, o 31 e o 13, será que eles são iguais? A gente escreve com os mesmos algarismos, olha só, com 3 e com 1, e aqui com 1 e com 3. Mas eles são iguais ou são diferentes, já que eles têm os mesmos algarismos? A resposta é que eles são diferentes. Então aqui esse símbolo aqui é utilizado para dizer que eles são diferentes. Mas eu vou te mostrar na prática o porquê, então vamos embora. E hoje, para facilitar nossa aula, eu vou utilizar esse material dourado, que você está vendo aqui na sua tela. Esse material, ele facilita bastante na visualização do que eu vou te dizer. Eu vou tirar essa placa porque ela é muito grande, por enquanto eu vou ficar só com os números menores. Eu tenho aqui, ó, as unidades. Então aqui eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, para ir construindo os meus números naturais. E olha o que vai acontecer. Isso aqui vai lembrar a gente bastante um dos povos que a gente estudou na última aula. E se você não se lembra, eu vou colocar aqui no card, ou vou colocar na descrição do vídeo para você ir acompanhando aí a aula anterior, caso você não tenha visto. E se você está se lembrando de qual foi o povo que utilizava esse tipo de artifício, repara que é bem parecido, mas eles não utilizavam cubinhos e barrinhas. Então olha só, eu posso vir aqui, ó, e colocar 10 unidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 9, o que acontece? Eu tenho 10. Então, quando eu tenho 10, eu tenho aqui, ó, a mesma coisa que uma barrinha. Então, ter 10 unidades ou ter uma barrinha significa exatamente a mesma coisa. Pensando nisso, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui é a dezena e isso aqui é a unidade. Então, aqui eu tenho dezenas, né? E aqui eu tenho unidades. Agora que a gente já entendeu a ideia do material, vamos construir então o número 31 e o número 13. Então, para o 31, eu vou precisar de 3 dezenas e uma unidade. Ó. Então, uma unidade, 3 dezenas e uma unidade. Aqui eu tenho 31. Para o 13, eu preciso de uma dezena e 3 unidades. Repara no que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, muito parecido os dois números, realmente, ó. Esse aqui tem o 3 e tem o 1. Esse aqui tem o 3 e tem o 1. Mas, visualmente, eles são muito diferentes. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar a gente. Visualmente, eles são muito diferentes. Esse aqui tem 3 dezenas, enquanto esse aqui tem 3 unidades. Já esse aqui tem uma dezena e esse aqui tem uma unidade. Repara que se você pegasse e colocasse tudo em unidades, tudo em cubinhos, você teria o quê? Aqui você teria 13 cubinhos. Aqui você tem 31. Ou seja, esse número da esquerda é muito maior do que o número da direita. Então, repara que, embora a gente utilize os mesmos algarismos, o número é totalmente diferente. 31 é um número maior do que o número 13. Por quê? Repara que ele tem mais o quê? Ele tem mais dezenas. Ele tem 2 dezenas a mais. Porém, o número 13 tem 2 unidades a mais. Ainda assim, essas 2 unidades a mais não são suficientes para dar conta dessas 2 dezenas. Então, repara que a gente pode escrever o número 31 e o número 13 com os mesmos algarismos, 1 e 3. Porém, os números são totalmente diferentes e significam coisas totalmente diferentes. Você lá na sua escola já utilizou o material dourado? Deixe aí nos comentários se você já utilizou na sua escola, se você utiliza na sua casa, se você tem material dourado. Isso aqui, ó, é uma dica muito legal para facilitar a tua aprendizagem. Mas vamos continuar aqui. E você pode reparar lá na prática que no caso do 31 você tinha 3 bastões e 1 cubinho. E no caso do 13, 1 bastão e 3 cubinhos. E que o número 31 era maior do que o número 13. Ele vem depois do número 13, então ele é maior do que o número 13. O 1 e o 3 são os mesmos algarismos, porém eles ocupam posições diferentes. É verdade que o valor que a gente chama de valor absoluto é igual tanto para o 1 quanto para o 3 em ambas as situações. O 1 é igual em cima e é igual embaixo em valor absoluto. O 3 é igual em cima e é igual embaixo em valor absoluto. Porém, o caso do valor relativo é o que mais importa para a gente. Nesse caso aqui, o valor relativo faz com que esse sistema seja o sistema posicional. Então, além dele ser um sistema decimal, ele é posicional. Então, olha só o que acontece nesse caso aqui. O 3, ele ocupa uma determinada posição. Ele ocupa a posição que a gente chama a posição das dezenas. Ele ocupa a posição das dezenas. No caso da posição das dezenas, esse 3 não está valendo 3, ele está valendo 30. E esse 1, ele ocupa a casa das unidades. No de baixo é o contrário, né? No de baixo, o 3 ocupa a casa das unidades e o 1
ocupa a casa das dezenas. Então, 1 aqui nesse caso ocupa a casa das dezenas. Repara que quando a gente tenta pensar lá naquela prática, a gente tem que a dezena é o quê? É o bastãozinho. E a gente tem que a unidade é o quê? É o cubinho. Você vê que realmente eles são diferentes na prática e aqui também na teoria. Toda vez que eu quero escrever um número, eu tenho a seguinte situação: centena, dezena e unidade. Então, por exemplo, o número 152, eu poderia escrever assim, ó: uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Tá de acordo comigo? Então, esse é o número 152. Então, repara que cada número aqui ele tem o seu valor absoluto e tem o seu valor posicional. O 5 é o que tem o maior valor absoluto. Mas repara que em valor posicional, o maior é o 1. O 1 tem o maior valor posicional, porque ele está na casa das centenas, o que lá na nossa prática vai ser aquela plaquinha maior, que a gente vai ver logo em diante. Então, eu tenho uma centena, que é o maior valor relativo, eu tenho 5 dezenas e depois eu tenho 2 unidades. E dessa forma, eu escrevo um número dentro de uma classe. A gente tem vários tipos de classe. A primeira classe que a gente estuda é a classe das unidades simples. Na aula que vem, a gente vai falar de outras classes e também de ordem. Então, não perca a aula que vem, porque ela é muito importante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para não perder nada disso. E agora, como é que será que a gente escreveria isso aí com aquele material dourado? Eu quero ver você fazer isso aí. Agora eu vou te mostrar a resposta, mas antes disso, eu tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente, que você conseguiu resolver esse exercício, o que me deixa muito feliz. E você, por ser essa pessoa sensacional, vai deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Para acompanhar as nossas próximas aulas e não perder nadinha, é muito importante se inscrever e marcar lá o sininho. Lembrando que a gente posta novas aulas todas as quintas-feiras às 4 da tarde. Então vamos lá, ó. Sem mais enrolação, vamos pegar aqui e construir o 152. Você sabe que aqui tem 100 unidades, aqui tem 10, né? E cada um desses cubinhos aqui tem uma unidade. Para fazer o 100, a gente poderia utilizar, ó, 100 cubinhos desse, mas daria muito trabalho. Assim como a gente poderia utilizar 10 barrinhas dessa aqui, mas também daria muito trabalho. Então a gente já vai utilizar o 100 direto aqui, ó. E agora a gente precisa de mais 50. Eu posso retirar esses aqui porque não vou precisar. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui vai formar o 50. Então aqui eu tenho 100, 50 e mais 2 unidades, ó, 2 cubinhos. Então agora, ó, no total eu vou ter o quê? 152. Então aqui eu tenho 152 unidades. Lembrando, né, que essa aqui é a classe das unidades simples. Agora que você está craque no sistema posicional decimal, eu vou te mostrar qual é a diferença do 100, do 10 e do 1. Eles utilizam mais ou menos os mesmos algarismos, tirando esse 1 aqui que não utiliza o 0. Mas aqui a gente tem 1 e 0 e aqui só tem 1. Mas por que eles não são iguais, já que o 0 não tem valor nenhum? E você já deve ter reparado, né, que o 100 é aquela plaquinha maior, o 10 é o bastãozinho e o 1 é aquela unidade, o cubinho. Mas o 100, ele tem 2 zeros e o 10 tem um 0 só. Agora veja você o que está acontecendo aqui. Esse 0, ele está guardando uma posição. A gente chama de guardar a posição. Rômulo, o que é guardar a posição? Bom, poderia ter qualquer outro algarismo ali, concorda? Tem o 0, mas poderia ser o 2, o 3, o 4, sei lá. Se fosse o 4, seria o número 14, mas é o 0, então é o número 10. O que faz com que esse 1 aqui tenha uma outra posição, esteja na posição de quem? Das dezenas. Quando esse 1 vai para a posição das dezenas, agora ele não vale mais 1, ele vale 10. E é por isso que o 10 é diferente do 1. Da mesma forma, esse 0 aqui guarda a posição das unidades e esse 0 aqui guarda a posição das dezenas. Então eu tenho aqui unidade, dezena e por fim o 1 está na posição de quem? Da centena. Diferente desses casos, né? Esse caso aqui, ó, eu tenho a unidade, aqui eu tenho a dezena e aqui eu tenho só unidade. Então repara que o 0, mesmo tendo um valor absoluto como 0 e um valor relativo como 0, ele guarda uma posição. E esse guardar a posição faz com que a próxima ordem, depois do 0, seja um número que tenha algum valor relativo. E esse valor relativo já vai ser uma casa a mais do que a casa anterior. No caso aqui, ó, esse 1 ficou valendo de 10. No caso aqui, como guardou 2 posições, esse 1 ficou valendo de 100. E agora eu fiquei pensando, como é que eu faço isso lá com aquele material dourado? Como é que eu guardo posição com material dourado? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, o número 101 ou 110, você já pensou como é que faz isso? Vamos tentar? Se eu fizesse uma combinação entre os algarismos 0 e 1, eu teria muitos números diferentes aqui. Por exemplo, eu poderia ter o número 1, simplesmente o número 1, ou o número 11, ou ainda o número 111. Agora repara o que acontece se eu tirar esse cubinho aqui, ó. Eu tenho 110. Por quê? Porque na casa das unidades eu não tenho mais ninguém. Então aqui, ó,
Na casa das unidades eu tenho 0 unidades. Se eu voltar com ele para cá, volto a ter 111. Agora, repara o que acontece se eu tirar essa barrinha do meio. Eu vou ficar com 101. Por quê? Porque na casa das dezenas eu não tenho mais ninguém. Então, na casa das dezenas é 0. Então, eu tenho o número 101. Bom, da mesma forma, eu poderia tirar esse camarada aqui. E eu ficaria com quem? Ficaria com o número 11. Por quê? Porque na casa das centenas eu não tenho ninguém. Aqui seria quem? Seria 0. E aí tem aquela velha expressão, 0 à esquerda. 0 à esquerda do número natural não faz nenhuma diferença. Então, o 0 aqui não faz nenhuma diferença. Porém, no restante aqui, evidentemente, ele faz diferença, né? A gente viu que aqui, se a gente coloca um 0, esse número que é 101 é diferente desse número aqui que é o 11. Simplesmente por quê? Simplesmente porque esse 0 está guardando este lugar. Então, a questão de guardar o lugar é extremamente importante. Agora, eu queria que você pensasse no número 102, no número 120, no número 12. E depois eu queria que você colocasse lá nos comentários qual desses 3 números é o maior e como é que você conseguiu representar esses números utilizando essa ideia aqui do material dourado. E se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, deixa um like aí, porque eu gosto quando os alunos aprendem comigo. E você dando like, eu sei que você aprendeu. É só clicar na nossa logo, ou clicar aqui embaixo no assine, ou clicar lá embaixo no inscreva-se. E você ajuda bastante o canal também, além de não perder os próximos episódios desta série. E eu coloco vídeo novo toda quinta-feira às 4 da tarde. Além disso, eu vou deixar aqui para você uma miniatura dos próximos vídeos desta série. Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!